estaremos falando sobre a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Então, esse é o ponto inicial. O segundo ponto é que se vocês ouvirem um tam por aí, é porque eu estou com o mapa medindo a minha pressão de 15 em 15 minutos. Então, pode ser isso, mas não vai atrapalhar, não. Eu acredito que a gente consiga prosseguir bem. Então, nós precisamos iniciar esta aula de hoje, meus amados, apresentando para vocês a palavra sutileza, o que é que ela significa. Todo mundo conhece, eu tenho certeza, sabe também o que significa, mas eu prefiro passar para os irmãos que significa interferir de alguma maneira sem ser notado. Então, uma sutileza é quando a pessoa vai, como se fala no normal, aí, comendo pelas beiradas, né? Vai entrando aos poucos na vida da gente e atrapalhando, interferindo. Ou seja, ele vai entrando de uma maneira bem simples, mas é uma maneira direta e é uma maneira eficaz, eficaz. Nós temos que entender, nós cristãos, que Deus ele nos ensina e nos prepara com armas espirituais para que nós possamos lutar contra isso. Então, quando nós falamos que o cristão precisa estar preparado, significa ter comunhão verdadeira e real com o Espírito Santo e estar munido do conhecimento da palavra de Deus e ter destreza, ter como manejar a palavra de uma maneira que ele possa usá-la para se defender, para se proteger de tudo isso. Os que estão em cima do muro, meus amados, eu sinto informar que estes já pertencem ao maligno. Bem-vindo, Evandro. Deus abençoe. Já iniciamos. Paz do Senhor. Obrigado, pastor. Desculpa pelo atraso, tá? Imagina. Então, aqueles que estão em cima do muro, meus amados, eles já pertencem ao maligno. Eu vou usar a palavra maligno, mas na revista da escola bíblica, eles apresentam como Satanás. E algumas vezes eu vou usar também este nome. E assim, dessa maneira, meus amados, não há motivo para que ele se imponha sobre estas pessoas, não há motivo para que ele lute para conquistá-las. Então, nós estamos aqui hoje dando uma aula para cristãos, para pessoas que vivem uma comunhão com Deus, para evitar esse ataque, entendendo que quem está no mundo, como pecadores que são, como pecadores que nós somos, porém nós buscando a palavra de Deus, estamos aqui aprendendo para lutar contra isso. Esses que estão no mundo, muito provavelmente não terão estes conhecimentos aqui, não terão como lutar contra tudo isso. Então esse ele não vai lutar para conquistar, porque eles já estão em cima do muro, quando já não estão do lado obscuro da relação com Deus, né? No lado escuro na relação com Deus e na relação com o maligno. Já os que buscam Deus, ou seja, nós, os cristãos, ele vai atacar de uma maneira furtiva, bem furtivamente, ou seja, e enfaticamente também, continuamente, ele não para. Ou seja, sem querer se apresentar, mas apenas atrapalhando. Então ele não vai chegar e vai falar assim, eu sou o diabo, eu sou Satanás, eu sou o maligno e estou aqui, tem uma relação comigo. Ele não vai se apresentar e pedir para que você esteja com ele, mas ele vai vir simplesmente atrapalhando a sua relação com Deus, interferindo de alguma maneira nessa relação com Deus, interferindo na sua relação com as pessoas e com você mesmo, porque nós sabemos que a palavra de Deus que diz que nós temos que amar o nosso irmão como nós amamos a nós mesmos. Então ele vai vir de uma maneira a destruir esta relação. Mas ele vem sorrateiramente, sem se apresentar, como eu já falei. Ele vai colocando dúvida no seu coração, ele vai colocando culpa na sua mente de muitas coisas. Nós sabemos que nós erramos, nós sabemos que nós pecamos, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos absolve desse pecado, desde que nós o reconheçamos, o confessemos e deixemos de praticar. Né? E assim ele vai trazendo essas culpas nas nossas mentes, ele vai atrapalhando a nossa relação com Deus cada vez mais, e ele vai te levando cada vez mais também ao cometimento do pecado e do erro. Amados, lembrem-se que a igreja sempre teve a oposição do maligno ou do diabo, e que se nós formos levados a fraquezas no relacionamento com Deus, com certeza continuaremos errando,
sem nos aperceber que por trás daquele erro está o maligno. Às vezes nós fazemos coisas que nós falamos, tá errado, mas não é pecado. É sim. É sim, esse erro sempre vem furtivamente, devagarzinho, ele vai atrapalhando a sua relação com Deus e prejudicando a sua vida, prejudicando a sua eternidade. Quanto maior o conhecimento que nós temos da verdade, ou que nós obtivermos da verdade divina, mais forças nós teremos contra as mentiras do diabo. Então, nós conhecendo a verdade, a mentira do diabo não vai nos atingir de maneira nenhuma. Mas vamos ao texto que nos é apresentado hoje, e é 1 Timóteo. O texto que nós estaremos estudando hoje é 1 Timóteo 4, versículo de 1 a 5, não precisam procurar, eu faço a leitura por aqui. Vamos lá. No versículo 1 de 1 Timóteo 4, nos traz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nós vamos dar uma relevância maior a esse versículo 2, mais para frente um pouco. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Meus amados, nós vemos neste texto que pessoas aparentemente crentes, elas se perderão espiritualmente. E isso se dará devido a não saberem discernir as raízes espirituais que tanto nós falamos nas nossas aulas anteriores. Nós vastamente já falamos com os irmãos sobre essas raízes espirituais, essas relações, esse relacionamento, a sinceridade de aplicação da palavra, de aceitação da palavra, da voluntariedade, da vontade verdadeira de praticar isso. Nós falamos isso fartamente em todas as aulas que nós já demos neste tempo todo que nós estamos aqui estudando na Escola Bíblica Teológica da ADEC. E assim, meus amados, estes seguirão a líderes e a guias espirituais errados e perdidos, conforme nos trata a palavra de Deus, inclusive em João 8, no versículo 44, que ele diz que quem mente ou vive uma mentira, ele se alinha com o próprio Satanás. Quem mente e quem vive uma mentira, ele se alinha com o próprio Satanás. E nós já tivemos uma aula dessa, então eu não preciso esclarecer para os irmãos, porque o pastor Gilson já nos ensinou isso muito sabiamente na nossa igreja, que nós temos que discernir uma coisa ou outra, né? Mas pasmem, meus queridos irmãos, que o próprio Jesus, ao explanar duras palavras no capítulo 6 de João, ele foi abandonado por muitos, conforme apresenta o nosso versículo, o versículo 66 desse capítulo. Então ali apresenta que ele foi abandonado por muitos porque eles não aguentaram a própria palavra de Deus. Vejam, portanto, meus amados, que a justiça, a moral e o caráter exigido pela palavra de Deus levará a muitos professos cristãos a abandoná-la, porque eles não querem cumprir, eles não querem praticar. Então nós vemos aí que a própria palavra de Deus vai levar muitos a se afastarem da igreja, a não estarem na igreja, porque eles não são aqueles, né, que nós podemos afirmar, e o próprio Cristo afirmou no versículo 65, que ele diz que só virá a ele aqueles concedidos pelo Pai. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. As pessoas às vezes se afastam da igreja, não é por imposição do maligno, é às vezes pela força da palavra de Deus que pede certas coisas que as pessoas
não pode cumprir, ou não vai conseguir cumprir, ou desiste daquilo, ou não quer verdadeiramente viver isso. Então, nós vimos, portanto, que Satanás, além disso, ele buscará a influência em cada um de nós cristãos. E vimos também que a própria palavra de Deus e seus ensinos já separa pela aceitação e pelo cumprimento seus verdadeiros escolhidos. Pois não, Solange? Você falou em versículos 65 e 66, mas é do Timóteo ou do João? Não, do João. É do João. Tá? Tá, ok. É do João. Obrigada. Imagina. Então ele separa os seus verdadeiros escolhidos. Mas vamos ao primeiro tópico, né? Nós iniciando esse assunto, nós vemos que o maligno, meus amados, ele faz uma oposição sistematizada às verdades cristãs. Se antes vinha por conflitos bélicos, guerras, lá no Antigo Testamento mesmo, hoje ela vem pela sutileza. Esses ataques ele vem pela sutileza, como por exemplo com a normalização e a aceitação de certos comportamentos. O imoral passa a ser aceitável, os crimes têm punições brandas, o que estimula de uma forma geral o seu cometimento, não é verdade? O adultério hoje, para muitas pessoas, é motivo de se engrandecer diante dos outros, para se aparecer para os outros. Contam isso como se estivessem carregando um troféu, não é verdade? Entre estes, tantas outras práticas contrárias à nossa fé e costumes, existem coisas tão pequenas que, na verdade, nós cristãos nem nos apercebemos delas. Ou seja, coisas banais, mas são contra aquilo que ensina o Senhor, são contra aquilo que ensina a palavra de Deus. Podemos citar várias coisas, mas vamos citar 2 ou 3 aqui: a inveja, a ira, rancor, a falta do perdão devido. Como o pastor já ensinou nas nossas aulas, existem perdão que pode ser retido, mas um perdão devido tem que ser feito, então você tem que cumprir. Então tudo isso gera uma falta de relacionamento com a palavra de Deus. Eu acredito que eu esteja me fazendo entender. Então nós precisamos estar bastante alerta, meus irmãos, como a Escritura ensina, e aprendermos no estudo do Sermão do Monte. Nós aprendemos no estudo do Sermão do Monte que nós fizemos no trimestre passado. No Antigo Testamento, esses alertas e essas advertências, elas eram feitas tanto a partir de Gênesis, mas também lá pelos profetas, lá em Reis 6, de 8 a 12, e agora no Novo Testamento, nós vemos em muitos textos, e até este mesmo que nós estamos estudando hoje nos alerta sobre isso. Aliás, esse texto de hoje, ele deixa claro para cada um de nós que nós devemos tomar cuidado. Então, nós devemos estar sempre alertas contra as mentiras do maligno, pois elas chegam furtivamente na nossa vida. Às vezes a gente pensa, não, invejar ou ter um rancor, isso não é errado, é sim. Se nós lermos Romanos 9, a partir do versículo 12, são muitos textos, amados, não carece nem de colocar um aqui em análise ou ponderar sobre alguns, são muitos textos. Nesse terceiro tópico que nós vamos ver agora, nós vemos que nós estamos na reta final, Jesus está voltando, e no pouco tempo que resta, Satanás ele vai entrar dessa maneira bem sutil, mas incansável. Sutil, mas incansável. Eu lembro de quando eu fiz faculdade, eu aprendi a história de uma moça e seus filhos, né? Essa senhora, os filhos dela chegaram para ela e falaram para a mamãe: a senhora precisa parar de ver virtude em tudo. Todo mundo que a gente sabe que tem algum problema, a senhora vai lá, não, mas ele é assim, não, mas ele é assado. Daqui a pouco a senhora vai estar vendo virtude até no próprio Satanás. Aí a mãe respondeu: não, no Satanás não. Em Satanás eu não vejo virtude nenhuma em Satanás, mas que ele é persistente, ele é. Então vocês vejam que ele vai persistir, meus amados.
É persistência, é o ataque contínuo, regrado, é o ataque direto e ali sem que você se aperceba, ele vai entrar furtivamente, ele vai entrar de uma maneira que nós seremos assim pegos de surpresa se nós estivermos desatentos, se nós estivermos despreparados. É por isso que eu falo tanto, eu não, vocês veem que eu nem insisto para que as pessoas assistam às aulas, porque a gente sabe que o pessoal trabalha, a gente sabe que as pessoas têm outros compromissos, mas eu entendo assim que a pessoa que não tem, ela tem que vir e aprender verdadeiramente, porque nós temos que nos preparar, porque o ataque do maligno vem. Mas eu não insisto, porque eu vejo que isso tem que ser feito de coração, a pessoa tem que realmente buscar. Se ela não buscar, como eu sempre falo para vocês em todas as aulas, tudo aquilo que você fizer para Deus, ou para você, buscando nele, que você não faça voluntariamente, querendo verdadeiramente fazer, você não está fazendo nada. Porque Deus não aceita sacrifício de tolo, como nós aprendemos na nossa igreja. O sacrifício tem que ser vivo e eficaz. Então você tem que querer, você tem que se dedicar, você tem que verdadeiramente buscar. Verdadeiramente buscar. Portanto, queridos, não vacilemos. Não vacilemos. Nós não podemos nos permitir ser enganados, porque tudo está previsto e alertado pelas Escrituras Sagradas, inclusive o comportamento dos homens nos últimos dias. Isso está na Bíblia. Diz que esses homens serão dissimulados, serão gananciosos, aproveitadores, mentirosos. O maligno, meu amado, ele usa a boca do homem contra o próprio homem. Ele não aparece para você e te fala, mas ele busca a boca do homem contra o próprio homem. Então, nós estejamos atentos, sempre atentos com o nosso comportamento, o corrigindo sempre antes de nós falarmos, antes de nós agirmos, e com o comportamento do outro, para que não nos induza ao erro, ou seja, que não nos manipule, para que nós não sejamos influenciados pelo comportamento do outro. Porque a gente tem um ditado popular que diz que toda ação gera uma reação de maior ou igual intensidade. Então, que a sua reação para qualquer ação que não seja digna de um cristão, seja a de um cristão. Seja uma reação de humildade, de paz, de comunhão, de bom relacionamento e de entendimento, que a pessoa nem sempre tem a estrutura que você tem para se relacionar com as coisas. Então, é desta maneira e é contra isto que nós temos que lutar sempre. É contra isso que nós temos que lutar. Eu separei uma leitura de um texto que eu vou fazer para os irmãos. Ele está em 2 Timóteo 3, de 1 a 17. Também não precisam abrir, meus amados, que eu vou fazer a leitura aqui através da Bíblia para vocês. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. A letra é pequenininha, mas eu acho que eu consigo. Vamos fazer essa leitura então. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder desta piedade. Fique longe também destes, pois entre estes se encontrarão os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então vocês vejam que existem pessoas que estão sempre
buscando aprender, sempre buscando entender, mas não conseguem se aproximar da verdade. Nós não podemos, meus amados, nos permitir ser envolvidos por essas coisas, não podemos nos permitir ser envolvidos por essas pessoas. Essas são as marcas do final do tempo, como foi lido para os irmãos. E que para muitos, sou obrigado a falar isso para os irmãos, para muitos isso já faz parte do cotidiano, já faz parte da normalidade, já aceitaram essas coisas que foram lidas agora como normal. Então isso já não abala mais o ser humano, mas precisa continuar abalando o cristão, a pessoa que está numa relação com Cristo, ou que está buscando essa relação. E aqueles que não estiverem, que possam, através desses ensinos, se chegar até eles, começar a se relacionar com Cristo e buscar a correção das suas atitudes e dos seus comportamentos. Então, essas coisas para nós são descartadas, elas são verdadeiramente inaceitáveis. Tanto que a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, e quando se trata do mundo nesse sentido dessa palavra, é com o mundanismo que está sendo vivido nesta geração. Viveu-se em todas as gerações, mas nessa está muito mais acentuada, porque nós estamos realmente vivendo o final dos tempos. Não se esqueçam que desde Paulo já se vivia essas coisas, por isso que eu tenho que acrescentar, em Paulo já se vivia isso, e eles ali lutavam e resistiam. Quanto mais nós hoje, agora em nosso tempo, este assunto agora é nosso, nós estamos aqui falando de nós, da nossa relação com tudo isso, e o pior, que nós falamos, estamos insistindo, que é para vocês prestarem muita atenção, porque isso entra sorrateiramente na nossa vida. Nós vamos nos acostumando com essa relação, com esse tipo de coisa. Então nós precisamos estar atentos, buscando sempre nos corrigir, prestar atenção nas coisas que nós estamos vivendo. O segundo assunto que nós entramos agora, ele mostra que Satanás e os seus demônios, ou seja, o maligno e todos os anjos do mal, né? Eles são os envolvidos neste ataque à igreja. Então nós estamos aqui falando de seres sobrenaturais. Portanto, meus amados, que vocês possam entender que esses ataques são espirituais. Existe também o ataque moral, que nós vamos falar daqui a pouco, mas esse que eu estou falando agora, no momento, são ataques espirituais, porque eles são causados e vêm através de seres sobrenaturais. Eles visam diretamente a alma do ser humano. Ele vai atacar a sua relação com a vida e a sua relação com Deus. Então eles visam atacar a alma do ser humano. Ele não busca derrubar paredes, apesar de que está escrito também sobre isso, que eles vêm dessa maneira para derrubar paredes. O livro de Apocalipse, o livro de Mateus, ele fala sobre guerras, rumores de guerras antes da vinda do Senhor. Então nós sabemos que haverá, mas aqui nós estamos falando do ataque sobrenatural, ou seja, esses ataques espirituais. Aprendamos então, meus amados, que a nossa luta não é contra a carne e nem tampouco contra o sangue, mas é contra principados e potestades. E o que seria principado e potestade? Será que todos nós sabemos? Eu como gosto de falar sobre essas coisas, então eu vou passar para vocês. Principados quer dizer um príncipe. Principado quer dizer príncipe. Mas prestem bem atenção no segmento de toda a explanação. Principados e potestades significam basicamente a mesma coisa. São referências de seres espirituais que podem ser bons ou que podem ser maus. Então nós podemos usar o principado e potestades para estar falando de Deus, para estar falando dos anjos do céu, mas também é utilizado para se falar do mal, dos anjos maus. Ou seja, eles podem se referir tanto aos anjos de Deus quanto aos demônios. Eles são seres espirituais de proeminência no mundo e espiritual. Eu não sei se os irmãos entenderam. Se tiver alguma dúvida, no final da explanação, podem perguntar para mim, que eu passo para os irmãos novamente.
O tópico 2 desse assunto, ele alerta também, meus amados, que existem, como eu falei para os irmãos, além dos ataques espirituais, os ataques morais, como por exemplo, a hipocrisia, a mentira, o engano, a falsidade, que se opõem ao comportamento moral cristão, como nós já temos falado com os irmãos. E assim estes têm suas mentes cauterizadas, como Paulo fala no versículo 2 desse texto que nós lemos hoje, que eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre ele. Então, o termo suneidizes, ele refere-se o quê? À consciência, ou seja, à capacidade de julgar, à capacidade de entender o certo e o errado, o que é realmente bom e o que é ruim. Portanto, meus amados, nós precisamos estar sempre alertas para não sermos enganados por quem quer que seja, por qualquer pessoa que seja, porque os ataques eles vêm de forma sobrenatural, espiritualmente e moral, de uma maneira moral. Ele vem sorrateiramente mexendo com a nossa consciência, cauterizando a nossa mente, não nos deixa ver o pecado, não nos deixa ver a relação errada do que nós estamos fazendo ou aprendendo com a palavra de Deus. E o terceiro tópico nos apresenta e não nos apresenta mais ou menos ali como é que eu vou explicar para os irmãos as esferas desses ataques. Vamos colocar como esferas desses ataques. Na esfera religiosa, nós vemos que ele ataca diretamente a igreja e leva muitos a apostatar. O que é apostatar? Apostatar da fé é o afastamento da relação com Deus. Para você se afastar da relação com Deus, você precisa o quê? Conhecer Deus. Precisa conhecer a sua palavra. Ou seja, são cristãos professos que conheciam a Deus, ouviram a palavra, ouviram o ensinamento, mas eles sucumbiram a esses ataques do inimigo, aos ataques de Satanás, do maligno, como eu costumo falar sempre. Então, esse afastamento é um afastamento ou a falta da continuidade na relação com a palavra. É a falta de procurar e continuar vivendo a verdade, é a falta de se relacionar com ela. E aí nós falamos assim, poxa, mas se eu já aprendi, como é que eu vou fazer? Simples, se você parar de ler a palavra, se você parar de estudar a palavra, se você parar de buscar em Deus, você vai começar a ser uma pessoa ausente na relação com Deus. E ausente na relação com Deus te traz a falta de prática, a falta de continuidade. Isso vai te levar a um afastamento. E daqui a pouquinho você vai estar absorvendo tudo aquilo que o mundo apresenta para você, tudo aquilo que você vive com uma pessoa que não é cristã, com uma pessoa que não tem uma boa conduta, uma boa relação. Então, é isso que nós temos que entender, nós precisamos prestar muita atenção. E o pior de tudo, essas pessoas que se afastam de Deus, se afastam desta relação com Deus, meus amados, eles passam assim a ficar a serviço de Satanás, espalhando o erro e a discórdia entre os irmãos. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que entre nós existem muitos. Quando eu falo entre nós, meus amados, eu estou falando entre nós cristãos, não me refiro à nossa igreja e nem a uma pessoa, mas eu digo que nós temos que prestar atenção, que nós vamos ver pessoas que só estão ali para apontar o dedo, só estão ali para criticar, só estão ali para falar alguma coisa, muitas vezes eles nem sabem o que estão falando, mas pegam uma pessoa que tem menos conhecimento do que ele, influencia e atrapalha a construção moral que está sendo feita pela igreja naquela pessoa, acaba destruindo aquela comunhão existente e contamina o coração da pessoa. Eles interferem negativamente na relação interpessoal da igreja no todo. Enfim, os maiores danos que sofrem os cristãos são causados pelos que estão entre nós, influenciando. Não tenham dúvida disso. Porque normalmente o cristão ele busca se relacionar com o cristão. E se ele está sendo mal influenciado, normalmente ele vai aceitar isso de quem? De um outro cristão que está tentando passar
uma informação ou um ensino para ele errado. Errado. É por isso que quando a gente passa um ensino lá na nossa igreja, quando eu passo um ensino aqui para os irmãos, eu fico lendo bastante, estudando bastante, pesquisando se é a visão pentecostal, se é a visão de uma igreja batista. Então a gente pesquisa muito para poder saber o que é que nós estamos aqui falando para os irmãos. Não só eu, como o pastor Gilson, não pensa que ele chega lá no púlpito sem ter estudado. Ele estuda e estuda muito, e por isso que eu me apego muito a ele, porque ele tem muita coisa a acrescentar na minha vida e na vida de cada um de nós. Nós agindo de uma maneira contrária a essa, nós estaremos sempre desapercebidos e nos enganando, com um falso respeito e moral da parte deles. Então, se nós não estivermos atentos, ele vem com aquele respeito, com aquele cuidado, falando devagarzinho, mas nós acabamos o quê? Sendo influenciado negativamente, porque ele sorrateiramente entra através de pessoas. A boca do homem contamina o próprio homem. Esses dias eu coloquei na internet, eu postei na internet assim, que o ouvido mais próximo quando você fala alguma coisa é o seu, então você tem que aprender com aquilo que você fala. Então só fale coisas boas, só fale coisas decentes, só fale, leve conhecimento verdadeiro a pessoas. O seu ouvido é o que está mais próximo da sua boca. Quando você está contaminando uma pessoa, quando você está falando alguma coisa de uma pessoa, mentindo sobre ela ou falando uma verdade, mas desnecessária, você está ouvindo aquilo, você aprenda a tomar isso como exemplo. Não estou corrigindo os irmãos, estou passando uma aula, estou falando para os irmãos como é que funciona isso mesmo. Então, meus amados, estes são dissimulados e oportunistas que, abandonando a fé, eles acabam se tornando, dentro da igreja, inimigos da igreja. Dentro da própria igreja, eles são inimigos da igreja. E eles estão ali, no nosso meio. Nós precisamos prestar muita atenção nestes detalhes. Na esfera social, para falar para os irmãos, o tópico 2 da nossa revista da Escola Bíblica, eu acho que eu nem mostrei para os irmãos, ela está aqui. Tá bom? No tópico 2, serão 3 meses agora estudando basicamente, sobre isso, sobre os ataques que nós sofremos através das coisas, pessoas, e como nos protegermos disso. Então, meus amados, nós precisamos entender que na esfera social, que nós vemos hoje na televisão, na mídia, é o ataque à família. Ele vem de uma maneira sorrateira através de pessoas, ou seja, a família, no meu entender, é a instituição mais importante que existe para nós aqui nesta terra. Então, eles influenciam e tentam influenciar através dos mais variados decretos impostos, e na busca de mais decretos, na tentativa de imposição de leis, e essas leis sendo leis que destroem o quê? Destroem o princípio básico da moral e dos bons costumes. Estamos hoje, meus amados, passando por tentativas de imposições jamais vistas na história do mundo. E pasmem, quase todos os países estão passando, aceitando e absorvendo essas imposições inertes, ou seja, sem nada fazer, sem lutar contra elas, Entendam que famílias fracas, elas serão abaladas, assim como igrejas fracas também o serão. Então nós precisamos ter uma base sólida, nós precisamos estruturar a nossa vida em cima dessa rocha que é Jesus Cristo, que veio a nós, ele veio aqui, se fez homem e mostrou que como homem nós podemos, porque ele venceu o mundo como homem. Como homem ele veio e mostrou que nós, que estamos com os pés sobre esta terra, nós podemos. Então nós temos que fortalecer a nossa família, fortalecer a nossa relação com Deus e estarmos firmados verdadeiramente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. O que nós não podemos permitir é que a inércia nos torne fracos. Nós temos que estar continuamente nesta relação
continuamente em atividade. Nós não podemos parar com essa atividade de relação e prática da palavra de Deus. Estudo, relacionamento com Deus, prática da sua palavra. Nós não podemos abrir mão disto. Disto depende o bem maior que Deus colocou para nós, a eternidade, a nossa vida no reino dos céus. E lá em Mateus 5, de 1 a 7, 23, nós aprendemos que ali é ditada a regra de como se comportar dentro do reino de Deus. Não esqueçam, nós aprendemos isso nas aulas anteriores. O Sermão do Monte começa em Mateus 5, 1 e acaba em Mateus 7, 27, se eu não estou enganado, é 27. Tem mais 2 versículos depois, mas 7 e 27 acaba. Nós, tendo uma boa leitura disso e buscando um bom entendimento, nós aprenderemos como nos comportar. Nós temos que parar com essa inércia, nós temos que ler a Bíblia e conversar com Deus. Nós vamos entrar em conversar com Deus. Esse nosso quarto assunto vai nos levar a isso. A palavra de Deus e a oração, conforme o versículo 3 da leitura que nós fizemos no início. Então, essas duas armas, elas são importantíssimas para nos proteger. A palavra de Deus e a oração. A palavra, ela nos leva pelo seu poder aonde? A santificação, porque ela nos ensina o comportamento, o relacionamento, postura moral, postura intelectual, o que nós podemos ou não podemos fazer. Então, ela nos santifica. Não é que você vai ser santo de um dia para o outro, não. Durante toda a sua vida você tem que aprimorar essa sua relação com Deus. Aprimorar essa sua relação com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela leva esse poder de santificação a você e se torna o quê? Se torna um antídoto contra o veneno da serpente. É um antídoto contra tudo isso que ela apresenta e que ela quer colocar sobre a nossa vida. E que ela quer colocar sobre a nossa vida. Ou seja, nós vamos conseguir lutar contra tudo que o maligno pode criar ou inventar contra nós. A palavra, ela é descrita por Paulo como espada. E sem ela, nós estaremos, meus amados, desarmados. Então a palavra de Deus é a nossa força nessa luta, é o que potencializa a nossa luta, é o que nos traz condições de vencer. Vejam que o maligno, ele leva vantagem sobre aqueles que não se interessam pelo conhecimento da palavra. Por quê? Porque a pessoa não sabe como se defender, não vai aprender como se defender. Quando eu falo de conhecimento, para os irmãos, eu quero dizer tê-la dentro de si, de forma atuante. Tê-la dentro de si de uma maneira eficaz, praticando esta palavra. A fé sem prática ou sem ação, ela é morta, é o que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos praticar. E eu falo da prática, meus amados, contínua, da prática contínua, no serviço ao Senhor e no cumprimento desta palavra. Não estou inventando nada, não quero que os irmãos inventem coisas ou façam coisas que não estão descritas na palavra de Deus. Mas isso, é você cumprir a palavra de Deus e saber como aplicá-la na sua vida. Você tem que aprender a utilizar na sua vida. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. É isso que nós fazemos na quarta-feira na igreja. É isso que nós fazemos no domingo na igreja. É isso que nós fazemos na segunda-feira. Nós vamos lá para aprender. Só que nós temos que discernir. Aprender a utilizar, aprender a absorver e aprender a entender a palavra. A outra ferramenta que nos é apresentada é a oração. Além da palavra, a oração. E esta junto com o conhecimento da palavra, a arma mais poderosa à nossa disposição, a nossa oração. Sem a oração e o clamor, meus amados, sempre faltará alguma coisa. Dessa maneira, se você não tiver na oração, se você não tiver no clamor, se você não tiver conhecimento da palavra, se você não tiver uma relação com Cristo e com Deus, pode haver uma brecha aberta para que o maligno possa entrar na sua vida. Orai sem cessar. Nós precisamos aprender esses detalhes. Quando você vê que alguma coisa está acontecendo, vai para a oração, se entrega em oração.
Nós temos a obrigação moral de, no mínimo, agradecer a Deus. Então, que esse seja o motivo para que você fale com Ele, que esse seja o primeiro motivo a te levar a começar a orar. E, a partir daí, falar com Deus. Clamor, pedidos, nada, meus amados, nós podemos fazer e nada nós somos sem Ele. Então, nós precisamos estar com Ele. Como filhos que nós somos e estamos nos tornando cada vez mais, que nós possamos entender que esta relação é extremamente necessária. Um pai não deixa de falar com o filho e um filho não pode deixar de falar com o pai. Nós precisamos, meus amados, estar preparados a vestir verdadeiramente a armadura de Deus sem demora. Sem demora. Nós precisamos, sem demora, vestir a armadura de Deus e estar prontos para resistir. E não apenas isto, não apenas resistir, mas para poder combater, ou seja, lutar contra o maligno e vencer. Lutar contra ele e vencer. O texto de Efésios 6, no versículo 10, eu vou ler agora para os irmãos. No versículo 10 a 18, Efésios 6, de 10 a 18. Não precisa também os irmãos abrirem, que eu faço a leitura para os irmãos. A letra da minha Bíblia é um pouco pequena, então eu já não enxergo como enxergava antigamente, mas eu espero conseguir ler para os irmãos. Amém? Vamos lá, então. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Já aprendemos o que significa essas palavras. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. A verdade seria o cinto, é ela que prende toda a nossa fé, toda essa armadura ela é presa pelo cinto, e o cinto significa a verdade, é essa que nós temos que carregar dentro de nós. Vestindo a couraça da justiça, ou seja, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amados, eu acredito que eu tenha conseguido explanar para vocês de uma maneira entendível.